Você conhece as estações experimentais de trigo e a importância delas para o desenvolvimento da triticultura no Brasil? Se sua resposta foi não, então vamos conhecer Getúlio Vargas, um dos principais idealizadores das políticas para o incentivo da produção de trigo e também a trajetória desse insumo e das estações experimentais no Brasil. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Começou sua carreira política no mesmo estado, sendo eleito deputado estadual aos 27 anos, no ano de 1909, apenas 2 anos após ter se formado em advocacia. No fim da década de 1920, o Brasil havia como principais representantes no governo os setores agropecuários relacionados ao leite e principalmente os agrários como o café. Devido à baixa no preço do café, somado à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, afetando os principais compradores de café no Brasil, se instaurou uma crise no setor cafeeiro, levando ao presidente paulista Washington Luiz romper com a política café com leite, indicando outro presidente paulista, ao invés de um presidente mineiro, gerando uma série de revoltas que levou ao fim da República Velha, o que trouxe Getúlio ao poder, iniciando então a chamada Era Vargas. Seu tempo como presidente foi dividido em 2 períodos, entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, tendo sido o presidente que mais tempo governou o Brasil. Em 1937, com ordens de Getúlio Vargas, o Congresso Nacional e todos os partidos foram fechados e o parlamento eliminado. Foi instaurada uma ditadura chamada de Estado Novo. Apesar de Getúlio Vargas ser considerado um ditador por muitos hoje em dia, ele também conseguiu vincular a sua imagem à figura de pai dos pobres, principalmente em virtude das causas trabalhistas criadas em seu governo, como as políticas trabalhistas, 13º salário e férias remuneradas. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelos militares que o levaram ao poder, sendo conduzido à sua cidade natal, São Borja. No fim do mesmo ano, Getúlio, não querendo deixar a carreira política, candidatou-se para senador do Rio Grande do Sul e conseguiu se eleger. No ano de 1950, Getúlio concorreu a presidente da República, agora com eleições diretas. Teve uma vitória expressiva, com um bom número de votos. Em 1954, em seu quarto, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, cometeu suicídio com um tiro no coração, utilizando seu revólver Colt 32. Sua influência se estende até hoje, dando nome a ruas e cidades. Enquanto presidente, Vargas percebeu que a produção do trigo no Brasil não era suficiente e que o grão precisava ser importado da Argentina e outros países, para que assim pudesse haver trigo para a produção de alimentos no território nacional. A renda gerada com o fim da importação do trigo, na visão de Vargas, poderia impulsionar a modernização da agricultura e fortalecimento da economia brasileira. Para que a quantidade produzida em solo brasileiro fosse suficiente para o consumo da nação, outro obstáculo deveria ser enfrentado: as doenças. Em destaque a ferrugem, que causa o crescimento atrofiado, galhos mortos e folhas amareladas que caem prematuramente. Pensando nisso, foram desenvolvidas as estações experimentais de trigo por toda a região sul do país. Então, nas primeiras décadas do século XX, grandes moinhos e estações experimentais foram construídos nessas regiões. Suas construções foram pensadas para haverem vínculos e interligações entre ferrovias e indústrias de madeira, que ampliavam os locais de produção do trigo. Hoje, a antiga estação experimental de Passo Fundo faz parte do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Campus Sertão, no atual município de Sertão, que é utilizada como Centro de Artes e Culturas do Instituto. Falar de trigo é lembrar o governo Vargas em nível de estado e de país. A cultura do trigo na região ganhou grande impulso com a política varguista no comando do estado. O principal uso do trigo hoje em dia é no plantio de rotação, ou seja, na reabilitação do solo. Portanto, não é usado para o comércio ou subsídio, mas sim para permitir a continuação da produção de outras culturas, como a soja e o milho. É indiscutível que a rotação do trigo com outras culturas pode aumentar o rendimento desses cultivos, mas um não cultivo dedicado ao grão traz malefícios econômicos grandiosos, já que o Brasil consome por ano cerca de 11 milhões de toneladas de trigo, sendo que a produção brasileira está estimada em 5,6 milhões de toneladas por safra, obrigando assim a importação do grão vindo da Alemanha, produtora de em média 20 milhões de toneladas por ano.